a vida nos coloca diante de uma encruzilhada, há quem paralise e há quem enxergue uma possibilidade de renascer. Nos últimos anos, muitos brasileiros escolheram reconstruir suas histórias na Europa, não por fuga, mas por expansão. Expansão de olhar, de negócios, de legado. É um tema que encanta muita gente, mas que também tem deixado muitos brasileiros em dúvida. Portugal tem sido o destino de muitos brasileiros, seja pela busca de qualidade de vida, segurança, oportunidades ou recomeços. Mas existe um caminho correto para que esse processo seja realmente seguro e sustentável. A nossa convidada de hoje fez esse movimento. Ela saiu do Brasil, recomeçou em Portugal e, a partir daí, passou a orientar famílias, empresários e investidores brasileiros que desejam planejar essa transição com segurança, estrutura e visão. Eu sou Lúcia Tavante e este é o Poder e Política aqui na sua BR8 TV. Oferecimento Mastercare Odontologia Integrada. Um novo padrão de cuidado, um novo padrão de confiança. Clarice Barros, advogada com atuação em Portugal, especialista em migração e estruturação de negócios entre Brasil e Portugal. Ela auxilia brasileiros que desejam morar, investir ou empreender em Portugal, acompanhando todo o processo, do planejamento à instalação. Doutora, muito obrigada por estar conosco, falando da cidade de Faf, Portugal. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a participação, a confiança por estar aqui falando no programa de um conteúdo muito amplo e de muita responsabilidade. Clarice, antes da imigração, existe uma história que é só sua. Quem era você lá atrás? O que te levou a atravessar o oceano e montar essa ponte entre Brasil e Portugal? Então, quando saí da faculdade, eu tinha uma ilusão de trabalhar com ressocialização do preso. Então, eu fiz a minha faculdade voltada para o direito criminal e saí da faculdade para o direito criminal. E com isso fiz alguns trabalhos voluntários com algumas instituições no estado do Ceará, lá em Fortaleza, e alguns trabalhos voltados com as varas de execuções criminais, com o preso e com o índice de criminalidade e com o avanço das facções criminosas e tudo, eu me desmotivei e comecei a procurar novos horizontes e tentar trilhar essa carreira internacional, trazer o direito para o mundo internacional. E dentre os países os quais eu estudei e verifiquei as possibilidades, Portugal ficou em primeiro lugar. A gente percebe que não é só a geografia, né? É realmente um projeto de vida. Quando você chegou em Portugal, o que mais te surpreendeu? E o que mais foi desafiante para você? Migrar não é fácil. E não se fala só em questões financeiras. Migrar para qualquer país, você precisa de planejamento, e um planejamento psicológico principalmente, porque você está falando de diferenças culturais, diferenças de tratamento, cultura, clima, tudo isso envolve e mexe com o teu psicológico, além do financeiro e além do que você encontra de desafios pela frente. O meu maior desafio foi com relação à questão profissional, que essa questão profissional veio com a diferença dos tribunais. Nós temos no Brasil fórum onde é elencado todos os tribunais, todas as varas
comuns de todas as áreas do direito, aqui não. Aqui é completamente diferente. Então, começar do zero em tudo com relação, principalmente à minha profissão, foi um desafio muito grande, mas graças a Deus estamos aí há 5 anos. É importante você situar isso, porque às vezes as pessoas romantizam, né? E enxergam os brasileiros que estão na Europa e veem aquelas fotos bonitas nas redes sociais e acham que é fácil. Só que por trás disso tem uma adaptação, né, que é muito real. Doutora Clarice, quem mais te procura hoje? Famílias, pessoas em transição de carreira? Olha, a gente tem um leque aqui de alguns serviços prestados no escritório com relação a alguns assuntos. Então, com relação à questão imigratória, nós temos muitas famílias que vêm principalmente do Brasil. Hoje, 80% do meu público com relação à entrada legal em Portugal vem do Brasil. Eu trabalho com outros países, mas o principal é o Brasil, vem famílias, né? E com relação à questão das empresas, que a gente trabalha com a internacionalização de empresas e produtos, então a gente tem algumas empresas que querem trazer ou o produto ou sua sede aqui para Portugal como forma de investimento. Então, o principal hoje de procura, quem está fora de Portugal, é dentro dessa linha. E você acompanhou, segundo os dados do seu escritório, mais de 150 parceiros de negócios e mais de 530 casos concluídos. Isso fala da sua experiência de estrada, né? Da realidade que você vive. Algum caso que tenha te marcado? Olha, ao longo desses 5 anos atuando frente à imigração aqui dentro de Portugal, a gente consegue visualizar muitas coisas, certo? A gente passa por vários cenários de situações adversas, situações até mesmo que a gente olha assim, Jesus, será que realmente é possível? Mas assim, existe sim situações. Eu tive um caso de uma situação de uma família que veio para Portugal, que foi acompanhada por uma pessoa que não tem competência para isso, foi vinda pela internet, vamos dizer assim, que teve um custo altíssimo, em torno de 50 mil reais. E quando chegou em Portugal, chegou sem documento algum, sem nenhuma expectativa, porque fez contrato de várias coisas, chegou ao meu escritório e agora o que fazer? E graças a Deus a gente conseguiu acolher essas pessoas dentro da limitação da lei e das possibilidades que Portugal nos traz, conseguir resolver a situação dessa pessoa e conseguir colocá-la dentro de um apartamento, porque nem local para ficar essa família tinha. Então, assim, foi a situação, acho que mais comovente e mais assim absurda que eu já passei dentro desse tempo aqui, porque a pessoa confiar em alguém que não conhece e disponibilizar um recurso financeiro que muitas vezes foi com muito sacrifício e era a única coisa que se tinha, e jogar o seu sonho na mão de alguém que simplesmente desapareceu. E Entendi. infelizmente, a cada dia que passa, acontece muito aqui em Portugal. Clarice, Portugal está passando por mudanças significativas na legislação migratória, né? Qual é o cenário real para um brasileiro que deseja morar legalmente em Portugal? Atualmente, isso não só para brasileiro, como para todos os países, quem quer migrar para Portugal tem que ter muito cuidado, planejamento, organização. Nós estamos passando por uma transição de mudanças, não só mudanças na legislação, mas mudanças políticas. Então, a política, ela influencia muito com relação à questão das alterações da legislação recentes, não só na legislação que fala sobre a imigração em si, a legalização,
a forma de entrada e de residir em Portugal, bem como as questões de cidadania. Então, nós estamos saindo do Partido Socialista para um partido de direita. Então, isso já é algo que é bem conflitante e existem algumas regras. O que atualmente Portugal está a fazer? Estão tentando regularizar todas as pessoas que vêm vindo da pandemia. Houve um acúmulo de algumas situações de ilegalidade e irregularidade e estão passando por uma fase de pessoas que precisam se legalizar e que não tem como se legalizar, mas vindo como turista e ficando em Portugal. Então, assim, o meio legal de vir é o visto. Não adianta pensar que vai vir como turista, principalmente o brasileiro, que não existe a isenção de visto para vir para Portugal como turista e chegar aqui e acha que consegue se regularizar e consegue ficar residir em Portugal, que não é mais possível. E ainda há muitas desinformações sobre isso, né? E com o fim da manifestação de interesse, o que mudou na prática, é aqui isso que você acabou de dizer, de quem antes entrava como turista e tentava se regularizar depois. Quer dizer, isso acabou, não existe mais. Porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte: a manifestação de interesse foi algo que foi criado pelo governo por um período que Portugal passou por uma crise, principalmente com relação à questão de mão de obra em algumas funções, principalmente nas funções de fábrica, fabril, com relação à questão da construção civil. E vieram muitos brasileiros nessa época para cá, e esse foi um método que foi criado pelo governo para legalizar essas pessoas que, inclusive, ajudaram a essa saída da crise. Mas era para ser uma exceção. Ela foi criada para ser utilizada para quem já estava aqui contribuindo com o país. E essa exceção virou uma regra. E com essa regra, que começaram a ser divulgados pelas redes sociais, por tudo, criou um acúmulo. E devido à pandemia, esses processos de manifestação de interesse aumentaram absurdamente de uma forma que o governo não conseguiu suprir. Exatamente. E Portugal suspendeu o visto de procura de trabalho, né? Mantendo esse acesso apenas para profissionais altamente qualificados. Primeiro, o que são esses profissionais altamente qualificados e como isso afeta os brasileiros que buscam oportunidade no país? Então, altamente qualificados. Eu acho que essa foi a expressão errônea assim, do governo, né? Com a prática, com a experiência que a gente tem aqui, eu acho que foi esse um déficit, porque assim, o visto altamente qualificado, ele já existe já há muito tempo. Então, o que eles quiseram fazer foi diminuir a quantidade de pessoas que estavam entrando com visto à procura de trabalho, porque não tinha qualificação nenhuma, só bastava dizer que eu quero ir para Portugal à procura de um trabalho e preencher os requisitos básicos ali e entrar. E como entrou muita gente por esse meio, por esse visto, eles não conseguiram suprir, porque eles não têm condições de. Eles não tinham noção da demanda que viria, e quando veio, eles não conseguiram suprir. Então ficou muita gente, a situação ficou completamente descontrolada, desorganizada por parte do órgão responsável, e aí eles quiseram mudar. Então, colocaram esse altamente qualificado, mas não existem ainda os requisitos, nem quem são e nem quais vão ser as funções que para eles vão ser consideradas como altamente qualificados. Porque a lei alterou, mas o regulamento ainda não saiu. A transição, gostaria que também você explicasse para mim o que é o CEF, né? Teve uma transição do CEF para a AIMA, é isso? Isso. O que é o CEF? O CEF era o órgão responsável pela migração anteriormente, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E aí, devido a alguns problemas que o CEF veio, o governo resolveu extinguir o CEF e criar a AIMA,
que é a agência de auxílio à imigração e asilo. E com isso, com essa migração, foi onde começaram os piores problemas. Na Ah, verdade, então o a CEF coisa já tinha assim. problema. Então, se seria Piorou. para ajudar, para auxiliar, para dar celeridade, não é isso que está acontecendo. É, exatamente. Foi criado a AIMA para resolver os problemas que o CEF tinha e desmistificar e desburocratizar e ser algo mais célere com os processos de legalização e de entrada de estrangeiros. E o que aconteceu foi completamente o oposto. Entendi. Houve também mudanças no reagrupamento familiar, que agora exige até 2 anos de residência comprovada. Como isso tem afetado os casais e as famílias que esperam viver reunidas? Esse foi um ponto que quando começaram a se falar sobre as alterações, foi inclusive um dos pontos os quais foi levado ao Tribunal Constitucional. Dentro das alterações da legislação, foi o ponto principal de inconstitucionalidade que foi apontado pelo governo atual, pelo presidente atual de Portugal. E mesmo assim foi feita uma alteração mínima, que foi um regime de transição para as famílias que já estão em Portugal, tem ainda 6 meses para conseguir entrar com o processo e regularizar a sua esposa, seu esposo, que é para não ter que esperar esse prazo de 2 anos, certo? Mas isso para quem já está aqui. Para quem vai vir, tem que se programar dentro dessa questão do reagrupamento familiar ou já vir com visto também para toda a sua família, para não ter que passar 2 anos longe, né, separados da sua esposa ou do seu esposo, por conta dessa nova regra que veio trazer com a nova atualização. O problema principal disso é que eles ainda trouxeram a questão de transição, deram aí 180 dias para as pessoas que estão em Portugal, mas não tem nenhum meio que se consiga esse agendamento, ou até mesmo um portal que se consiga esse agendamento para fazer esse reagrupamento familiar. Está na lei, mas na prática ela não acontece. E aí, doutora, o que acontece? E aí nós precisamos procurar o judiciário. E aí, por isso que atualmente em Portugal, o que era para ser resolvido de forma administrativa, está tendo que sobrecarregar o sistema judiciário administrativo de Portugal. A doutora acredita que há muitos brasileiros em situações irregulares em Portugal? Sim, existem muitos brasileiros, como outras nacionalidades também, mas o brasileiro, como é o imigrante assim considerado a maior população imigrante de Portugal, tem bastante brasileiros que estão tentando se regularizar, que estão em processo de regularização e que, inclusive, estão aguardando finalizar o processo de regularização para, inclusive, iniciar o reagrupamento familiar. E são brasileiros imigrantes que estão a contribuir com o Estado, que estão a trabalhar, que estão pagando seus impostos e vivendo de uma forma legal, digna, com todos os direitos e deveres que Portugal impõe e exige. Para quem está nos assistindo e pensando, eu quero ir, mas eu não sei por onde começar. Para o empresário, para o investidor, para uma família, qual é o primeiro passo realista? Por onde eu começo? Você precisa inicialmente analisar qual é o visto que se encaixa dentro das suas condições, sua como empresário, se você quer investir em Portugal, sua como família, como uma família inteira, o que se encaixa, qual é a realidade atual e qual o visto que se encaixa dentro dessa realidade.
e aí iniciar o processo de visto, saber se cumpre os requisitos, a documentação necessária e começa o planejamento com toda essa questão documental, porque demora, não é algo que se acontece da noite para o dia, existem prazos para isso. Para quem é da CPLP, que no caso o Brasil, tem os benefícios, então o prazo é reduzido, é menor, mas tem que se analisar todo esse contexto para poder você iniciar o processo e não ter problemas futuros. Porque hoje, para você entrar para Portugal, principalmente das novas regras, você tem que ter um planejamento mais aprofundado, mais detalhado e uma forma de que você não tenha problemas e que seja mais fácil a sua migração, até mesmo para você conseguir ter os seus documentos obrigatórios para você trabalhar e viver sua vida aqui em Portugal. Então, a doutora quer dizer que para as famílias, para os empresários, para os investidores, então é uma distinção desses casos, né? Não são parecidos. Para cada qual um processo. Isso, para cada pessoa existe um tipo de visto diferente, existe, inclusive até dentro da mesma família. Se vêm os pais com os filhos, então o pai provavelmente vai se encaixar no visto X, a esposa no visto Y, os filhos em outro tipo de visto, porque existem vários tipos de visto, como o visto de estudo, o visto para quem quer investir, o visto para quem é aposentado, o visto para quem tem rendimentos próprios, para nômades digitais. Então, existem tipos de visto para cada pessoa. Então, tem que ser analisado caso a caso para saber qual é a melhor maneira e quais os vistos necessários para cada situação. Então, a gente deduz que o caminho certo começa pelo planejamento e não pela passagem aérea, né? Com certeza. O planejamento, a organização financeira, estrutural, documental, psicológica são fundamentais para que você tenha uma migração fácil, sem problemas e sem querer voltar depois de tanto investimento e depois de tanta burocracia realizada. Então, para que você não desista no meio do caminho ou enfrente dificuldades desnecessárias, você tem que fazer com cuidado e realmente com responsabilidade. Portugal pode ser, sim, um novo capítulo, mas quando ele é construído com informação, planejamento e suporte, assim como disse nossa entrevistada. Ele deixa de ser um salto no escuro e se torna um movimento de clareza e realidade. Clarice, doutora Clarice, muito obrigada pela conversa, pela sua generosidade e pela sua experiência compartilhada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e digo, para quem quer vir para Portugal, quem tem esse sonho de viver uma vida internacional, ainda é um caminho, mas com planejamento, organização e muita responsabilidade e um aconselhamento profissional com dedicação e com quem tem capacidade realmente para isso. Porque se você vir de qualquer jeito, você vai enfrentar grandes dificuldades e grandes problemas. Então, para realizar seu sonho, não é difícil. Basta se organizar e se planejar. E Portugal ainda é um lugar que você pode colocar nos seus planos para fazer uma imigração com sabedoria e responsabilidade. Obrigada mais uma vez, doutora Clarice. E para quem quiser conversar diretamente com a doutora, o contato dela está no Instagram. Lá você encontra o link para agendar uma consulta de avaliação individual. Nós encerramos o programa de hoje e eu te espero para um novo capítulo aqui na sua BR8 TV. Um grande abraço. Oferecimento Mastercare Odontologia Integrada. Um novo padrão de cuidado, um novo padrão de confiança.